Simbora estudar! Angústia, Graciliano Ramos. Eu só li Angústia, tá? Agora, gente, né? Muitos livros para ler, né? E sempre vi assim, né? Muitos críticos, muitos amigos, muitas pessoas, muitos professores, né, de literatura falarem que Angústia é a melhor obra de Graciliano Ramos. E é difícil, né, para quem já leu tantas obras, né, outras obras do Graciliano Ramos, fala, poxa, Angústia vai ser então, né, aquela coisa assim arrebatadora, tá? Confesso que a leitura no início era um pouco difícil, né, porque não é aquele romance cronológico, tá? Ele é um romance psicológico. Então muita coisa acontece ali dentro da cabeça do nosso narrador, né? Angústia é um romance que foi publicado quando Graciliano Ramos estava preso, né, na cadeia, sem uma acusação formal, né, sem nada, não foi julgado, ou seja, simplesmente pelo crime de ser considerado comunista. E ele mesmo, né, quem leu Memórias do Cárcere, fala, né, que não era comunista, nunca foi nada disso. Tinha sido inclusive prefeito, né, de uma cidade em Alagoas. Ele nega isso, né? Poxa vida, se dependesse de mim uma revolução, né? Estava ferrado, né? Minha revolução, ele fala que a revolução dele era com palavras, né? É uma pessoa revolucionária. Só depois de muito tempo, né? Depois da prisão, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro. Esse livro ali publicado na prisão, né? Na prisão ele conhece pessoas, né, importantes, como Olga Benário, por exemplo, né, Olga Prestes. Tá? E simplesmente era um momento de perseguição ali do governo Getúlio Vargas. Né? Então, essa sempre ameaça comunista aí que, né, sempre colocam. Né? E é curioso que neste livro nós temos, né, o nosso personagem principal aí, o Luiz Garcia, né? Ele já fala logo no início do romance, né, de um rival dele ali, que é o Julião Tavares. E uma das críticas ali que ele coloca, né, ao Julião Tavares é de que ele se julgava patriota, né, o defensor da pátria. Tá? Então, sempre fazendo aí essa ligação. No início do romance, ele já coloca assim: vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis, as escoriações das palmas cicatrizaram. Né? E ele fala, é impossível trabalhar, ele vai falar do ofício dele, né? E depois nós vamos percebendo isso nesse personagem, né? Que ele fala que ele coloca ali o que mandam colocar. Né? Ele é funcionário público, então ele coloca, escreve ali o que mandam ele escrever. E que ele também ganha dinheiro escrevendo artigos que outras pessoas assinam, né? Até poemas como sonetos, né? Que ele escreve e outras pessoas assinam. Então é como se ele não assumisse, né? Não fizesse algo próprio. Ah? Muitas pessoas, né, muitos críticos colocam esse livro com uma semelhança muito grande com Crime e Castigo do Dostoiévski, tá? Eu também vejo muito isso, né? Só que em Crime e Castigo, né, o Raskolnikov, né, que mata a mulher a quem ele deve lá, né, os aluguéis, ele tem o tempo, né, ele sofre muito com aquilo, né, por isso que é crime e castigo, ele é castigado, né, e ele consegue ali ter um pouco de paz, né, naquela cabeça, ele sofre por aquilo. E assim como o Raskolnikov, aqui também a gente torce, né, para o personagem principal, Luiz Garcia. E a gente vai ver também muita intertextualidade, pelo menos eu percebo isso, né, com Clara dos Anjos, no personagem Julião, tá? Não no personagem Luiz Garcia, no personagem Julião, com o personagem Cassie Jones, lá de Clara dos Anjos,
que é um personagem que ele deflora as mulheres, né? Ele escolhe as suas vítimas e ele faz isso com a Clara dos Anjos. Aqui nós temos isso no personagem Julião Tavares. Algo importantíssimo, tá? Esse romance é narrado em primeira pessoa. Então é o Luiz quem narra o romance. E a gente nunca deve acreditar totalmente no narrador em primeira pessoa, tá? Isso a gente vê lá em Dom Casmurro também, tá? Em Machado de Assis. Todas essas influências são importantes para o Graciliano Ramos. Há uma outra também, tá? O Cortiço, né? O Aloysio Azevedo também é muito importante. A gente percebe algumas semelhanças aqui na animalização de personagens. Tá? A gente vê uma comparação muito, né, colocando alguns personagens com algumas atitudes que lembram animais. Tá? Os ratos ali sempre muito presentes, né? As formigas ali sempre muito presentes. Beleza, gente? Então vamos falar aí um pouquinho agora, né, sobre o enredo. Lembrando que é um romance psicológico, tá? Então não tem aquela ordem cronológica, não tem aquelas ações, tá? E é tudo contado através da cabeça, né, dos pensamentos que se misturam, tá? Às vezes é difícil a gente entender quando ele está falando do passado, porque mistura muito. Então é um romance ali um pouco amarrado. Eu falei que ia começar a falar do enredo, mas eu preciso falar mais uma coisa ainda. E é um romance muito diferente, né, dos demais romances do Graciliano Ramos, onde a gente tem, né, aquela ação, onde é muito seco, tá? É uma linguagem dura, direta, objetiva. Aqui não, esse romance é um pouquinho, né, é bastante amarrado. Como eu falei pra vocês, né, desculpa, gente, Vitória resmunga na cozinha, ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas, automóveis roncam na rua. Tá? Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Então nós já percebemos, né, que vai ter alguma coisa com essa Marina e as palavras que vêm daí, né? Ar, mar, tá? Até aí tudo bem. Rima, ira, amar. Arma, ira, amar. Arma, ira, amar. Nós percebemos ali no começo do romance que esse personagem, né, ele fala sobre estar mal. Né? E depois nós vamos perceber que isso aqui tem a ver lá com o final. E já no início também, né, ele fala sobre um cara ali que ele não gosta, que é o Julião Tavares. Nosso personagem tem uma vida simples, né? Ele não ganha muito dinheiro, então ele tem esses problemas ali de viver em um local em que ele vive devendo o aluguel, né? A gente vai lembrar lá do Raskolnikov, mais uma vez, do Crime e Castigo. Ele fala que ele ganha 500 mil réis, né, por mês de ordenado, e que isso é realmente pouco. E ele está sempre por ali na casa dele, né? A gente percebe que é um local bem simples. Um dia, né, ele percebe alguém na casa vizinha. Tá? E é aqui que a história ela começa a mudar bastante. Né? Por quê? Porque ele vai conhecer aí a Marina. Né? Moravam ali 3 mulheres velhas que pareciam formigas. Ele compara as mulheres às formigas, tá? Moravam. Havia rosas em todo o canto, formigas e rosas. Foi entre essas plantas que no começo do ano passado avistei Marina pela primeira vez. Lembram-se lá do nome Marina, né? Mudando as letras, fazendo aquela brincadeira com as letras. Então ele vê Marina pela primeira vez. E a Marina vai passar a ser uma obsessão para ele, né? Ele se apaixona pela Marina e parece no início que a Marina está apaixonada por ele. Esqueci de falar algo muito importante. Ele tem uma criada chamada Vitória. E essa Vitória tem um papagaio, essa Vitória tem alguns costumes ali, ela é meio surda, né? Mas ela tem alguns costumes ali estranhos, ela enterra moedas, né?
Bem estranho. Pessoal, uma coisa, né? É difícil a gente falar sobre esse romance, porque como ele não segue uma ordem cronológica, ele vai e vem, é tudo na cabeça. Então a gente vai lembrando aí dos momentos e vai falando, tá? É, E é algo muito curioso porque nós temos essa questão, né? O nosso cérebro funciona desse jeito, né? O nosso cérebro ele tem algumas memórias e ele tem que fechar ali, por isso ele cria memórias, né? Ele lembra de um momento, ele lembra de outro, ele não lembra do meio, mas ele cria memórias falsas, tá? Muitas vezes falsas para nós. E o nosso cérebro, ele faz isso. E esse romance a gente vai buscando também, né, colocar algo ali no meio. E por isso que muitas vezes essa leitura se torna difícil. E a gente vai tentando laçar, preste atenção na palavra, laçar, fechar, dar laços entre todos esses personagens, né? E a gente, lá no final, acha que tudo isso vai se ligar e não se liga. Porque o único laço aqui importante, o laço importante será o laço no pescoço, tá? É o único laço importante aqui desse romance que a gente vai ver só lá no final, né? E aí o Julião começa, né? O Julião, desculpa, o Luiz, ele começa, né, a namorar a Marina, a vizinha. A mãe apoia aquilo, né? O pai fica meio assim, não gosta muito, né? O senhor Ramalho não gosta muito. E a Marina, né? Até um caso, deixa eu falar isso antes, né? A mãe da Marina, a dona Adélia, ela pede, né, pro Luiz se ele não arruma um emprego, não ajuda a arrumar um emprego. E ele vai lá e ele arruma um emprego para ela, né? Só que é um salário bem baixo, né? Em uma loja. A Marina até ri daquilo quando ele conta, né? Ganhar tão pouco. A Marina tem, né, um pensamento assim de uma vida bem melhor financeira, tá? Financeiramente. Tá? Lembremos que o livro carrega ideologias, né? Graciliano Ramos coloca aqui ideologias, tá? E o Luiz Tavares não tem muito disso. Inclusive a Marina chega a falar em um momento, né, que o Luiz Tavares ele deveria se vestir melhor. E eles começam ali ter aquela relação, né? O Luiz, eu falei Luiz Tavares? Desculpa, gente, se eu falei Luiz Tavares, é Julião Tavares, tá? O Luiz, tá? Ele se veste mal. E ele começa até, inclusive, né, a alguns momentos verificar isso na Marina, né? Nossa, a Marina não faz muita coisa, o pai vive reclamando da Marina, a Marina não é uma boa pessoa, a Marina é uma ruína, né? Mas ele está apaixonado pela Marina. E ele começa a dar dinheiro para ela, né? Pensando ali, eles têm alguns encontros ali, né? No quintal. Um dia ele chega a ver o seio dela, né? Ele se encanta com aquilo, ele quer transar com ela, mas ela não quer e percebe que ela é virgem, né? Mas ela não quer, né, se deitar com ele. E eles ficam por ali naquela, né, naquele namoro assim, que ele quer ir mais adiante, mas ela não quer. Só que através disso, ela começa a tirar dinheiro dele, né, para comprar o enxoval. Primeiro ele dá lá um valor para ela vai lá, compra poucas coisas e vai mostrar. E ele fala, e o resto do dinheiro? Não tem resto. É isso aqui que eu comprei. O pai já tinha reclamado disso para ele, né? O pai já havia reclamado que a Marina gasta muito, né? Quer muita coisa e não faz, não faz muito. E aí entra na história o Julião Tavares. Antes de falar do Julião Tavares, deixa eu falar de outros personagens. Tem um personagem chamado Moisés, né? Que é um amigo, é um revolucionário. Era alguém para quem ele deve, né? Lá no começo do romance. Tá? E é um revolucionário. E é alguém que ele tem uma coisa ali de não seguir muito a gramática normativa. O Luiz já escreve muito bem. Então aí nós temos um outro indicativo, né? Nós temos um personagem, é um narrador em primeira pessoa, né? Que está falando, contando a visão dele e que tem o domínio da linguagem. Lá pro final do romance, né? O
o Luiz, ele vai a um lugar e ele vê escrito, né? Lá, pichado, né? Se eu não me engano é trabalhadores univos, né? Ele vê aquela frase ali e ele percebe, né, que não há a vírgula, né, do vocativo ali do trabalhadores e não há o hífen ali unindo o univos, né? E ele fala assim que se dependesse dele uma revolução desse jeito não iria para frente. E já o personagem Moisés não tem essa preocupação, o importante é o povo, né? Trazer uma linguagem mais simples que o povo entenda. O importante é o recado e não a forma como o recado é escrito, né? A forma como o bilhete aí é escrito, tá? Muitos outros personagens, né, aparecem, eles como eu falei, não tem um laço lá no final, tá? O laço é o pescoço. E há também uma família que vem morar ali, né, que é um cara que eles apelidam de lobisomem. Alguns falam que esse cara, ele abusa das filhas, né? O Julião Tavares, ele até tem um comentário ali que então uma das filhas é para ele, ou seja, vai crescendo aquela coisa do Cassie Jones lá do que eu falei anteriormente, né, do Clara dos Anjos, tá? Esse personagem que deflora as meninas, né, se aproveita das meninas. E o Julião Tavares então aparece ali, né, numa amizade assim, né, com o Luiz. A gente começa a ver que o Luiz ele se incomoda com aquela amizade, até que a gente vê que a aproximação do Julião é devido à Marina. A Marina é uma mulher bonita, tá? E logo a Marina deixa o Luiz para ficar com o Julião Tavares, tá? O Julião Tavares era um homem rico, e aí a gente tem o confronto ali, né, desse personagem. Há essa crítica, né, as pessoas ricas que tudo podem, tá? Que tudo fazem e que não são castigadas, né? Não tem punição a elas. O Julião Tavares se aproxima, começa a dar uma vida mais de luxo para a Marina. A mãe da Marina, a dona Adélia, ela descarta aí, né, o Luiz. Ela apoiava o namoro deles, mas a partir desse momento ela arruma um namorado muito mais de grana, né, e deixa de lado, tá? Só que o pai não gosta daquilo, né? O pai não vê aquilo como algo legal e o pai, né, se aproxima inclusive até do Luiz, né, falando ao Luiz, né, dando alguns conselhos, falando para ele não se casar, né? O namoro dos dois segue então, né, do Julião e da Marina. Ele começa a perseguir, né? Vira uma coisa assim de perseguição, até ele fica observando, né, tudo aquilo. Ele tenta esquecê-la, né? Observa ali uma datilógrafa que ele acha até bonita, mas ele não consegue esquecer a Marina. Há um momento em que o Julião vem buscá-la em casa de limusine, né? Tá? Tudo isso. Só que de repente ele percebe que o Julião parou de frequentar aquela casa, né? E até ele tem uma divagação ali quando ele vê uma mulher grávida na rua, e nós já lendo já percebemos, e a Marina está grávida, né? Nós percebemos até antes do romance falar isso, tá? Do narrador citar isso. Como eu falei anteriormente, as casas eram muito próximas, né? Então os banheiros eram, né? O banheiro da casa do seu Ramalho, lá da Marina, era muito próximo. E ele conseguia ouvir o que acontecia no banheiro. E ele sabia até quem estava usando o banheiro. Ele tinha a fórmula, né? Não, seu Ramalho quando vem tomar banho é rápido, ele lá, tá. A Marina não, primeiro ela mija, fala até do mijo, né? Ela mija depois e demora. E aí naquele dia ele vai ouvindo, ele vê que a mãe entra e a mãe observa a barriga da Marina, né? Então, Marina está grávida, até uma discussão entre elas ali, né? Aquela coisa do... Pensemos que esse romance é de 1938. Então, os costumes eram bem diferentes, né? Imagina uma moça grávida, né? Sem pai, né? A criança sem pai naquela época, tá? Então era uma desgraça na vida da família, né? Até hoje ainda muitas famílias, né, pensam dessa forma. E ele, né,
nesse momento fica, né, aquela coisa que ele já, na verdade ele já imaginava que ela estava grávida, né? Mas ela está grávida. E ele ainda tem aquela coisa dela vai se encontrar com o Julião Tavares. Um dia ele segue a Marina. E aí ele segue a Marina vai até. É nesse momento que ele vê aquela, né, do Trabalhadores Unidos. Ela entra em um local, uma casa, em que é uma parteira. Né? E ali ele tem a certeza de que, ela foi fazer um aborto, tá? Tirar o filho. E esse pensamento, né, é um livro, ele se torna muitas vezes repetitivo, porque ele fica naquela, né, Julião Tavares tem que morrer, Julião Tavares tem que morrer, Julião Tavares morrer sem sangue, né, é uma dica ali para nós. Lembram que eu falei do laço no pescoço? Tá? E ele sai para matar o Julião Tavares. Pessoal, eu vou resumir bastante aqui, porque senão, tá, vai ficar muito longo o vídeo, tá? Ele sai e ele vai contando o que vai acontecendo, né? Ele vê que o Julião Tavares tem uma nova namorada ali. Então ele já pensa, vai deflorar outra moça, né? Então é meio que como se o Luiz, né? Ele fosse fazer ali a justiça com as próprias mãos, a sociedade fazendo aquela justiça. E ele sai, né? Para matar o Julião Tavares. Ele vai acompanhando, ele espera o Julião Tavares entrar naquela casa. Né? O Julião Tavares sai e ele vai acompanhando. Há algo muito importante, né? Tem um personagem que, o Ivo, né? Ele vai lá na casa às vezes do Luiz só para comer, né? E um dia ele dá um presente para ele, uma corda. E ele coloca aquela corda no bolso. Estranho, né? Colocar uma corda no bolso e andar com uma corda. E ele leva essa corda esse dia. E aí ele começa a pensar, né, nas formas de matar o Julião Tavares. E aí ele pensa, uma delas é enforcado. Aí, suicídio. Acreditariam que Julião Tavares teria motivo para se suicidar? E esse pensamento vai crescendo na cabeça dele. Né? Um momento ali o Julião Tavares para fumar. E ele vem por trás e ele enforca o João Tavares. Tá? Mata o João Tavares sufocado, né, com a corda no pescoço. Ainda há uma luta ali, mas o João Tavares não consegue. E aí vem o pensamento, e agora, né? Enforcado? Há uma árvore, ele sobe na árvore, né, coloca a corda lá em cima e começa a puxar. E aí que começa toda a loucura em sua cabeça. Por quê? Porque ele tem que voltar para casa. Pessoas passam, né? O corpo está lá em cima na árvore, as pessoas passam embaixo e ele fica naquele pensamento, né? Aí começa a verdadeira angústia. Pessoal, esse livro, ele traz esse título Angústia, e angústia em vários sentidos, tá? Angústia para nós quando lemos, e a angústia do narrador ali, nesses momentos depois da morte do Julião Tavares. Tá? É angustiante. Porque ele vai confundindo tudo, ele vai falando, né? Narrando para nós. Ele mistura personagens do passado, né? Um personagem que foi morto lá antigamente, tá? Ele fala sobre um ex-amigo dele e ele mistura, né? O personagem amigo dele, o José Bahia, né? Fala também do Cabo José da Luz e lembra de Rosenda, lembra do pai. Enfim, é uma misturança. Mas ele deixa o Julião Tavares pendurado na árvore e volta para casa. E nesse caminho para casa, também ele tem medo de ser descoberto. Por quê? Porque ele está todo sujo, a roupa dele rasgou, né? Então, ele sabe que vão descobrir. Ele até troca de chapéu, coloca o chapéu né? Quando ele vê que está sem chapéu, coloca o chapéu do Julião Tavares, ele vê, não, esse chapéu é apertado na minha cabeça, vai lá e pega o seu chapéu, e ele tem todo aquele medo porque está no escuro, pode deixar alguma coisa. Ele sabe que não existe crime perfeito, né? Pode deixar alguma coisa ali próximo. Né? Mas ele tenta deixar uma cena de enforcamento. E aí é o sofrimento, né? Porque ele chega em casa, ele fala, lembrando que isso é só lá no final, tá? O crime e castigo, o Dostoiévski, o crime é cometido no começo e ele vai sofrer o castigo. Aqui nós temos o castigo lá no começo e o crime a gente só vai ver lá no final, tá? Mas ainda assim tem até toda aquela angústia, o castigo dele próprio que ele se dá por ter matado, né? Todo esse sofrimento ali psicológico. Ele manda assim a Vitória
lavar as roupas dele, né, levar na lavanderia, e ele fica em casa naquele pensamento, e ele começa a ouvir vozes, pessoas que vão vir, é a polícia que veio me prender, é isso, é aquilo, né? Ele ouve na casa da dona Adélia uma fala como: a justiça tarda, mas não falha. Aquilo nos leva a pensar, né, o que? Descobriram que o Julião Tavares está morto. Tá? Finalzinho do romance. Ah, esqueci de falar uma coisa, né? Enquanto ele estava namorando com a Marina, tá? Ele tem um pensamento de ganhar na loteria, né? Ele tem até o número 16.384, tá? É o número ali do bilhete que ele ganharia na loteria. E aí, né, vem o final. A multidão que fervilhava na parede, lembre-se que ele está pensando em muitas pessoas vindo na casa dele. A multidão que fervilhava na parede acompanhava José Bahia e vinha deitar-se na minha cama. Quitéria, Sinhaterta, o cego dos bilhetes, o contínuo da repartição, os cangaceiros e os vagabundos vinham deitar-se na minha cama. Ah, cangaceiros, né, pessoal? Fazer justiça com as próprias mãos, tá? Cirilo de Engrácia, esticado, amarrado, marchando nas pontas dos pés mortos que não tocavam o chão, vinha deitar-se na minha cama. Fernando Nguitai, tem até um chinês chamado Fernando Nguitai, né, que ele fala muito ali, com o braço carregado de voltas de contas, vinha deitar-se na minha cama. As ciscas de piche cruzavam-se, formavam grades. José Bahia, meu irmão, há que tempo? As crianças corriam em torno da barca. José Bahia, meu irmão, estamos tão velhos. Acomodavam-se todos. 16.384. Um colchão de paina, milhares de figurinhas insignificantes. Eu era uma figurinha insignificante e mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16.384. Íamos descansar. Um colchão de paina. Então, durante esse tempo ali que ele fica pensando na sua prisão. Como seria a sua prisão? Quantos anos ele pegaria? Tá? E ele ficava pensando no sofrimento dele na cadeia. Pessoal, isso aconteceu? Não posso afirmar, tá? Lembremos-nos, tá? Narrador em primeira pessoa. Pode ter sido tudo uma ilusão, pode realmente, tá? Ele fala sobre o crime ter acontecido, mas pode ser apenas da cabeça dele e não ter acontecido crime nenhum, e ele não ter matado, eu também tenho, né? Penso dessa forma, ele não ter matado. Não há resposta aqui, é um final aberto, tá? Ele pode não ter matado o Julião Tavares e aquilo ser coisa apenas da cabeça dele. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!